Olá, caros alunos, tudo bem com os senhores? Espero que sim. Espero que tenham conseguido resolver a tarefa sobre balanços sucessivos. Alguém pode ter se perguntado, ao acompanhar o nosso cronograma, do tema 5 a gente avançou para o tema 7, ou seja, nós pulamos o tema 6 por hora. É um assunto que a gente ainda vai tratar no nosso curso. Mas por que eu antecipei? Geralmente eu antecipo a técnica dos balanços sucessivos. Só fazer uma correção aqui, ó. Balanços sucessivos. Muito bem. Por que eu antecipo essa discussão? Porque a gente começa a falar cada vez mais de contabilidade e de como alguns eventos ou transações influenciam o patrimônio das empresas, seja um empréstimo, seja o pagamento da folha, seja uma venda, seja o registro de uma despesa, um novo investimento. Todos esses eventos, eles têm um reflexo na contabilidade da empresa. E a gente precisa visualizar esse reflexo. Tem duas técnicas que a gente utiliza para demonstrar isso. O método das partidas dobradas, débito e crédito, e o método dos balanços sucessivos, que é mais simples relativamente. Então, como a gente acaba falando muito sobre os eventos e o reflexo no patrimônio das empresas, eu acabo antecipando esse assunto. Ora, a gente precisa visualizar como isso acontece, não é? Qual que é o efeito no PL da empresa? Qual é o efeito no ativo da empresa? Então, por isso a gente acaba antecipando esse assunto. E como é um assunto novo, é natural que surjam dúvidas. Eu tenho recebido algumas mensagens, eu estou respondendo prontamente, e a gente só tem um caminho para resolver essas dúvidas, que é fazendo cada vez mais exercícios, resolvendo a tarefa, estudando. Eu vi o livro do professor Marion, capítulo 9, que trata de balanços sucessivos, previsto para a aula de hoje. Eu estou seguindo o nosso cronograma disponível no Stoa. E ele é muito claro, ele explica muito bem como é utilizado a técnica, cita exemplos, tem exercício resolvido no final do capítulo, então tem material suficiente para vocês entenderem essa técnica, esse método, tá bom? Além da aula passada, que a gente já antecipou alguma coisa, e na aula de hoje que a gente vai entrar mais nesse método, tá bom? Qualquer dúvida os senhores podem postar no fórum relacionado a essa aula, ou então enviar mensagem para nós, tudo bem? Um comentário antes de começar efetivamente a aula é o seguinte: antes de enviar qualquer mensagem referente aos exercícios, leiam com atenção. Leia uma, leia duas vezes para ver se você realmente tem uma dúvida. E se você tem uma dúvida, ao enviar para nós, seja o mais claro possível. Cite o exercício que você está olhando, cite o evento, deixe bem claro para nós a sua dúvida. Quanto mais claro estiver, mais rápido a gente responde, tá bom? Muito bem, pessoal. Basicamente, essa técnica, você tem que visualizar o balanço patrimonial de uma empresa. Então, se você lembrar do balanço, no lado esquerdo você tem os ativos da empresa, no lado direito você tem os passivos e o PL. O que a gente vai fazer? Para aplicar essa técnica, simplesmente a gente vai reordenar as contas do balanço patrimonial. A gente vai colocar todas as contas em uma coluna, tá? Então eu vou ter os mesmos ativos, os mesmos passivos e as mesmas contas do PL em uma coluna. E na sequência eu vou registrando os eventos. Então, por exemplo,
Vamos imaginar que o primeiro evento seja a compra de mercadoria ou compra de estoque a prazo. Ora, e o estoque foi de 10, para simplificar. Então isso vai gerar um aumento de 10. Dentro do ativo eu teria que alimentar, registrar na linha de estoque especificamente. Então imagina que esse ativo é decomposto em caixa, bancos, contas a receber, estoque, entre outras contas. E claro, esse aumento de 10 referente a essa compra a prazo deveria ser registrado na linha do estoque. E abaixo, na mesma coluna do evento 1, como foi uma compra a prazo, você aumentaria 10 na linha de fornecedor. O passivo é decomposto também, salários, fornecedor, contas a pagar. E nesse caso, você registraria especificamente na coluna de fornecedor. Tudo bem? É bem simples, bem intuitivo. O pessoal geralmente assimila muito bem esse método, porque não tem como errar. Se você lembrar da equação patrimonial, ativo é igual a passivo mais patrimônio líquido. Se você aplicar isso na primeira, na segunda, na terceira ou nos eventos e você encontrar essa igualdade, você está respeitando a equação, é uma forma de verificação da sua solução. Não é? Nesse caso, nesse primeiro evento, você tem um aumento de 10 no ativo e um aumento de 10 no passivo. E o PL? Não, o PL nesse caso, no primeiro evento, não aconteceu nada. Então você consegue fazer uma verificação em todos os eventos. Então ele é bem tranquilo. Eu tenho um exemplo para a gente visualizar e depois mais dois exercícios. Um que a gente já fez em sala, ou melhor, um que a gente já trabalhou em aula, e o segundo é a tarefa. Então vamos lá. Então o balanço já está estruturado da maneira que eu sugeri, e aqui eu tenho o primeiro evento. Integralização do capital inicial de 10 mil, depositado no Banco Alfa. Então, vai aumentar o banco em 10 mil reais e aumenta o capital em 10 mil reais. Tudo bem? Aumentou o ativo em 10, aumentou o passivo mais PL em 10, respeitando a equação patrimonial. O segundo, aquisição de mercadorias para revenda no total de 5, sendo 3 mil pagos em cheque e o restante a prazo. Ora, nesse caso eu tenho que aumentar o meu estoque em 5 mil reais e eu tenho que reduzir o meu banco em 3 mil reais, já que houve o pagamento de 3 mil, e o restante a pagar. Eu posso registrar em fornecedor, já que nós estamos tratando de mercadorias para revenda. Aumento do ativo em 2 mil, aumento do passivo e PL em 2 mil. Nesse caso, houve apenas o aumento no passivo e no PL não houve nenhum efeito. No terceiro, pessoal, aquisição de um veículo para entrega de mercadorias, 6 mil é o custo do veículo, sendo 15% à vista, em cheque, e o restante a prazo. Então eu vou registrar o meu veículo de 6 mil reais, vou registrar a saída de 15%, ou seja, 900 reais do banco. Algumas pessoas também geralmente têm dúvidas com relação ao uso do parênteses. Para quem não trabalha dessa forma, o parênteses entenda como um número negativo. Então eu poderia registrar menos 900 ou colocar o 900 entre parênteses, significa negativo. Tudo bem? E o restante, eu vou registrar como um financiamento, como se fosse um financiamento do veículo. Tudo bem? Bom, aumentou o ativo em 5.100, ou seja, 6 mil menos os 900, é o valor líquido que registro, e aumentou o passivo mais PL em 5.100, e assim a gente respeita a equação patrimonial. 4. Saque de 200 para ser mantido em caixa. São pequenas despesas que a empresa
tem no dia a dia, no seu cotidiano. Então é interessante manter um valor mínimo de caixa, é o saldo mínimo de caixa. Nesse caso eu vou diminuir o banco em 200 e aumentar o caixa em 200. Reparem que não houve nenhum efeito no ativo, não houve alteração no ativo e muito menos no passivo mais PL. 5. Venda de mercadorias que haviam custado R$2.000 pelo preço de 3, valor depositado no banco. Nesse caso, foi uma venda à vista, então eu vou registrar um aumento de R$3.000 no banco e vou registrar também a baixa das mercadorias. A baixa das mercadorias é a saída, então houve a transferência, a saída física dessas mercadorias da empresa. Então eu tenho que registrar a baixa no meu controle de estoque. E a baixa é simplesmente a saída. Qual é o custo dessas mercadorias vendidas? Ricardo, o custo é de R$2.000, então tem que sair R$2.000 no meu estoque. E a margem de lucro? Vendi por 3, algo que custa 2, então a margem de lucro é de R$1.000. Vai aparecer aqui em lucros e prejuízos acumulados. Eu simplifiquei, mas nós estamos falando da famosa LPA, lucros e prejuízos acumulados. Tudo bem? Apareceria de 1.000. Muito bem, aumentou o ativo em R$1.000 e aumentou o passivo mais PL em R$1.000 também. No 6, eu tenho aumento de capital social, 5.000, depositados no Banco Alfa. Então eu vou registrar, basicamente, um aumento no meu banco de R$5.000 e um aumento no capital social. Digamos que essa empresa está em crescimento e os sócios viram a necessidade de aportar mais recursos para dar mais fôlego financeiro para essa empresa. São os sócios ajudando a saúde financeira da empresa. Muito bem. 7. Aquisição de um terreno, onde deverá ser construída a loja da empresa por R$7.000, sendo 3.000 em cheque e o restante financiado no curto prazo. Nesse caso, eu vou registrar o aumento do terreno, que é imobilizado, tudo bem? Vou registrar a saída de bancos, que foi o cheque que a empresa emitiu, e vou registrar também o aumento de passivo, que é uma espécie de financiamento que a empresa fez para a aquisição do terreno. Então vai aumentar em R$4.000. Portanto, o meu ativo vai aumentar em 4.000 e o passivo mais PL em 4.000 também. E a gente respeita a famosa ativo é igual a passivo mais patrimônio líquido. 8º, pagamento de fornecedores, 2.000 em cheque. Então vai diminuir bancos em R$2.000 e vai diminuir fornecedor. Vejam que eu tinha um saldo a pagar de fornecedor, oriundo do evento número 2, e agora eu estou pagando esse saldo. Então, se eu estou pagando, ele tem que diminuir. Então, por isso, entre parênteses, os R$2.000. No final, a coluna de total, eu simplesmente vou somar. Então, por exemplo, ao somar a linha de caixa, eu tenho 200. Ao somar a linha de bancos, os bancos teve uma movimentação maior. Então, aumentou em 10 e aumentou em R$5.000. Aumentou em R$3.000 aqui, na verdade, né? Então, você tem 15, 10, com 5, com 3, 18. E depois você tem as reduções. A redução de 3, a redução de 900, de 200, de R$3.000 no evento 7 e de R$2.000 no evento 8. Ao somar, você tem os 8.900, que é a posição final de banco. Estoque, entrou 5, mas saiu 2.000. Então, sua posição final de estoque é de R$3.000. Terreno, posição final, R$7.000. E assim sucessivamente.
você vai aplicando essa sistemática e no final você tem os saldos patrimoniais das respectivas contas do balanço. Você pode reordenar o balanço, reajustar o balanço e apresentá-lo dessa forma, como a gente viu em sala de aula. Tudo bem? Caixa, as contas do ativo circulante, os ativos apresentados em ordem de liquidez, maior liquidez, menor liquidez, e os ativos não circulantes, nesse caso apenas o imobilizado, que eu nem apresentei, dado que as duas contas são do mesmo subgrupo. Passivo circulante, você tem financiamento, e o capital social de 15 mil e o lucro e prejuízo acumulado de R$1.000, totalizando um ativo de 25.100 ao final desse período e um passivo mais PL total de 25.100. E aí então a gente está lá, né, mais uma vez lembrando da famosa equação patrimonial que nós estamos observando. Tudo bem? Bom, esse era basicamente o exercício, o exemplo da aula que eu queria apresentar para vocês. Ainda tenho que comentar sobre o Damasceno, tá? Pessoal, antes que eu me esqueça, tem um recado para vocês, antes de começar o Damasceno. Na semana que vem, a Semana Santa, eu não vou disponibilizar vídeos, pois eu estou seguindo o nosso cronograma. E está previsto no nosso cronograma a Semana Santa, então não haverá aula. Mas, pessoal, eu não vou deixá-los totalmente ociosos. Vai ser muito chato ficar em casa sem fazer nada. Então, eu vou passar alguma atividade para os senhores trabalharem. Aguardem alguma mensagem, algum contato referente a essa atividade da Semana Santa, tá bom? Outra coisa que eu queria comentar com os senhores é que parece que algumas mensagens não chegaram até vocês. Mensagens que eu enviei pelo Stoa, recados de maneira geral. Alguns docentes passaram pela mesma experiência, tá? Tive relatos de outros docentes. O que eu vou fazer? Eu vou entrar em contato com o suporte do Stoa para ver se tá tendo alguma instabilidade. Parece que sim, tem acontecido alguma instabilidade no sistema. E vou verificar com eles sobre como enviar essas mensagens de maneira que elas cheguem seguramente nos senhores. Tudo bem? Então é isso que eu precisava verificar. Agora vamos para o Damasceno. Damasceno, pessoal, é um exercício simples que vocês já entregaram. Essa foi uma tarefa que vocês entregaram no dia 26 de março. E são alguns saldos, alguns balanços que os senhores tiveram que reapresentar e os saldos finais em 31 de dezembro de X9. Eu acho que vale a pena fazer esse exercício, não é? Pensando aí na técnica dos balanços sucessivos. Então você tem, apenas para relembrar, imposto de renda de 15%, você tem dividendos provisionados de 40%. Aqui não está na ordem, não estamos seguindo uma ordem cronológica, são vários eventos. Depois a gente coloca na ordem cronológica. Geralmente os dividendos provisionados, eles acontecem por último. É o último evento a ser registrado, pois ele depende do lucro do período. E o lucro do período só é conhecido no final. Admita que a empresa vendeu no ano R$10.000 e metade ela já recebeu. Das parcelas que reduziram as vendas, os custos totalmente pagos de R$3.000 e despesas operacionais não pagas de R$2.000. A empresa comprou à vista no final do ano prédios de 1950 e também aumentou o capital em dinheiro no valor de R$2.000. Então, como fica isso em termos de balanços
sucessivos. Então vamos lá. Eu organizei aqui as contas do ativo e as contas do PL, tá? Então deixa eu só excluir algumas linhas aqui que podem atrapalhar a nossa visualização. Eu vou tentar aumentar aqui a fonte para vocês visualizarem melhor. Pronto. Então tá. Bom, aqui eu tenho saldos iniciais em 31 de dezembro de 18, tanto para ativo quanto para passivo, tá bom? Então, por exemplo, o caixa inicial dessa empresa é de R$1.000. Terrenos, R$4.000. Só isso que ela tem, o caixa e o terreno. Bom, no caso eu vou registrar inicialmente as vendas. Vamos imaginar que as vendas aconteceram no início do ano. Então, as vendas foram de R$10.000. Então, eu vou registrar as vendas. As vendas, ao invés de registrar na conta de resultado e depois transferir para a conta patrimonial de lucros e prejuízos acumulados, eu já vou transferir direto. Então, já vou colocar as vendas em LPA. Normalmente, eu apresentaria... Você pode construir aqui embaixo, né? Ricardo, eu gostaria de fazer as contas de resultado embaixo. Você pode colocar aqui, ó, na DRE, as vendas, os custos, colocar aqui o lucro bruto, despesas, tá? E aí você poderia colocar aqui embaixo as vendas de R$10.000. E depois você transfere, obviamente, essas vendas para LPA, lucros e prejuízos acumulados. Nesse caso, eu omiti as contas de resultado durante o desenvolvimento da técnica de balanços sucessivos. Eu apresentei a DRE, pois a DRE é muito simples. São as vendas, custos, despesas e imposto de renda. Então, ao invés de fazer embaixo, eu fiz resumidamente a demonstração de resultado e objetivamente. É muito simples. Então, eu deixei as vendas diretamente em lucros e prejuízos acumulados. Tudo bem? 50% foi à vista, entra no caixa. 50% a prazo, contas a receber ou duplicatas a receber. Então a gente terminou o primeiro evento. Então nesse caso eu tenho total do ativo R$10.000, total do passivo mais PL R$10.000. Tudo bem? Podemos fazer melhor. Podemos criar uma fórmula de soma e fazer até o final. Ctrl V. Aqui também. Ctrl C. Ctrl V. Tá? Muito bem. Segundo, são os custos que já foram pagos. Esses custos poderiam também ser apresentados na demonstração de resultado, ou você poderia fazer direto aqui em LPA. Os custos diminuem o patrimônio da empresa. Portanto, se eles diminuem o patrimônio, eles devem ser registrados em LPA como negativos. Então, menos R$3.000. E aqui você tem menos R$3.000 no caixa, tá? Então, diminui o caixa em menos 3 e diminui o LPA em menos 3. Diminui o ativo total em menos 3 e diminui passivo mais PL em menos 3. Terceiro evento, pessoal, você tem as despesas. Despesas que ela não pagou ainda. Então, basicamente, você tem a redução de LPA, menos R$2.000, e você tem também contas a pagar devido a essa despesa que ainda não foi paga. Aumento contas a pagar e reduz aqui lucros e prejuízos acumulados, tá? Poderia registrar aqui também as despesas menos
R$ 2.000 e depois transferir para a LPA. Prédios, diminui o caixa em 1950 e aumentou os prédios em 1950. Variação no ativo total, 0. Variação no passivo mais PL, 0. E nesse caso não tem nenhum efeito no resultado, é apenas aquisição de imobilizado. Capital, aumentou o capital em R$ 2.000. Aumentou o caixa e aumentou o capital. Vamos para os finalmente. Você tem uma despesa de imposto de renda de 750, como já foi comentado anteriormente. Essa despesa eu vou registrar em imposto a pagar, IR a pagar, 750. E aqui eu teria uma despesa de IR. Teria aqui o lucro antes do imposto de renda, o imposto de renda e o lucro líquido, né? Lucro ou prejuízo líquido. Então, a despesa com IR, para quem está fazendo as contas de resultados, ela deveria aparecer após o LAIR. Aqui. E aí, obviamente, depois você transfere para lucros e prejuízos acumulados. E a última conta é dividendos a pagar, que representam 40% do lucro líquido de 4.250. Então eu registraria no meu passivo em dividendos a pagar os 1.700 e, obviamente, isso diminui a linha de lucros e prejuízos acumulados. Por que diminui? Lembra que esse lucro de 4.250 ele foi alocado para LPA, para lucros e prejuízos acumulados. É como se, vamos imaginar, é como se você tivesse aqui, ó, o saldo inicial. Qual que é o saldo inicial de LPA? 500. Qual que é o resultado do período? O resultado do período, Ricardo? 4.250. Quanto que você vai distribuir de dividendos? Uma parte desse lucro é distribuída na forma de dividendos. Então, dividendos. Você calculou? Calculei. Cheguei em 1.700. E aí, no final, você tem o saldo final. O saldo final de LPA, nesse caso, tem que ser 3.050. 3.050. Tá? Vou pintar aqui em outra cor para você visualizar. 3.050. 3.050. Essa é a movimentação analítica do LPA. Depois eu posso postar essa planilha também. Muito bem. Aí no final você tem as somas, né? Você faz lá a soma da linha de caixa, a soma de duplicatas a receber e as outras linhas também. E aí no final você tem lá os saldos patrimoniais em 31 de dezembro de X9. E aí no caso é só reordenar o balanço patrimonial, ou então pega aqui os saldos, né, e transfere lá para o exercício, né? Se você imprimiu, por exemplo, essa folha, você poderia escrever aqui o caixa de 3.050. Duplicatas a receber, 5.000. Então, duplicatas a receber em 31 de dezembro de X9, 5.000. E assim sucessivamente, tá? Uma maneira de estudar aí um exercício que a gente já trabalhou. E a tarefa, pessoal, ela é bem simples também, né? A gente tem aqui a integralização de capital. Vamos lá, né? Deixa eu só mostrar aqui o meu exercício da tarefa aqui, ó. As contas já estão ordenadas para trabalhar com o método dos balanços sucessivos. E aqui eu vou registrando lá todos os eventos, né? Então vamos lá. Primeiro evento. Integralização de capital, 500 mil em dinheiro, depositado no banco. Então, aqui ó, banco, aumentou em 500 mil, capital social, tá? Aumentou ativo em 500 mil, aumentou o passivo mais PL em 500 mil. Muito bem. Compra de imóvel à vista, para usar pela empresa, na empresa, 200 mil reais. Então vai diminuir o banco em 200 mil reais e imobilizado vai aumentar em 200 mil reais, já que nós estamos criando, investindo
no imobilizado da empresa. Então vocês vão perceber, uma vez que você entendeu a técnica, fica tranquilo. E mais? Compra de imóveis à vista, R$100.000. Então, vai diminuir o caixa em R$100.000, ou melhor, bancos. Esses 500 mil foram depositados no banco. Diminui em R$100.000 e aumenta imobilizado em R$100.000. Poderia, Ricardo, separar o imóvel, os móveis dentro de imobilizado? Poderia, não tem problema. Nesse caso, como são apenas dois, eu deixei junto. Compra de mercadorias à vista para revenda, R$90.000. Então, vai diminuir o banco em 90 mil e vai aumentar o estoque em 90 mil. Retirada de 1.000 para pagamento de pequenas despesas. Então, vai diminuir o banco em R$1.000 e vai aumentar o caixa em R$1.000, que é aquele saldo para pagamento de pequenas despesas do dia a dia. Venda de 20% do estoque por 26 mil. Os clientes têm 60 dias para pagar. Então, o que eu vou fazer? Eu vendi 20% do estoque, então eu vou dar a baixa em R$18.000. Então, menos R$18.000 na linha de estoque, menos R$18.000 na linha de CMV. Reparem que depois das contas patrimoniais, essas são as contas patrimoniais, nesse salmão. Embaixo, eu registrei as contas de resultado. Fiz diferente em relação ao anterior. São poucas contas, mas eu fiz para a gente visualizar possibilidades diferentes. Não tem certo ou errado. Tem a maneira mais fácil de você compreender, você entender. Então, nesse caso, a baixa da mercadoria, eu poderia registrar aqui na linha de CMV, sem nenhum problema. Como a venda foi a prazo, eu vou registrar 26 mil em contas a receber e vou registrar a receita de venda de 26 mil. Nesse caso, o resultado com essa venda, ou seja, após somar essas contas de resultado, eu vou chegar em R$8.000. E esses R$8.000 devem ser registrados na conta de lucros e prejuízos acumulados. Ou seja, você pode usar as contas de resultado embaixo, mas não esqueça de somar as contas de resultado e transferir o saldo para lucros e prejuízos acumulados. Senão o seu total de ativo e passivo mais PL não bate. Nesse caso, o total do ativo é de R$8.000 e o total do passivo mais PL, R$8.000, que é correspondente ao lucro com essa transação. Tá bom? O 7, a folha de pagamento é de R$15.000, ainda não pagou. Nesse caso, eu tenho salários a pagar de 15 mil e uma redução em LPA de 15 mil. Eu registrei a despesa de salário e depois transferi para lucros e prejuízos acumulados, tá bom? No 8, eu tenho uma conta de energia que ainda não foi paga. Então, contas a pagar e despesa de salário, ou despesa de energia, desculpe. Despesa de energia de 200, que depois eu vou transferir para lucros e prejuízos acumulados. Como é uma despesa, vai reduzir a linha de lucros e prejuízos acumulados. Pagamento de 2.000 referente a serviços de publicidade e propaganda. Usou recursos do banco. Então eu tenho uma despesa com publicidade e propaganda, vejam, de R$2.000, que vai diminuir lucros e prejuízos acumulados, e utilizando saldo da conta bancária dessa empresa. Tá? Os sócios decidiram investir o saldo atual da conta corrente em aplicação financeira. Então, como não tinha uma necessidade imediata do caixa, eles investiram para não deixar o caixa parado. Buscaram um rendimento financeiro.
Então, qual que é a posição do caixa na data do evento 10? É só somar os saldos anteriores. Se você somar os saldos anteriores, você terá 107 mil, que diminui a conta corrente da empresa e transfere 107 mil para aplicação financeira. Nesse caso, o saldo de conta corrente da empresa, após essa transferência, estaria zerado. Correto? Mas tudo bem, porque o evento 11 significa um aumento da conta corrente da empresa. Essa empresa recebeu antecipadamente 20 mil reais para entrega de mercadorias no mês que vem. Como ela recebeu antecipadamente, eu já vou registrar em bancos os 20 mil reais. Como essa mercadoria ela ainda não entregou, ela assumiu o compromisso ou a obrigação de entregar essa mercadoria na data combinada, ou seja, no mês que vem. Então, nós estamos tratando de um adiantamento de clientes. E quando a empresa recebe antecipadamente de clientes, ela assume um passivo, uma obrigação. Por isso que a gente registra o adiantamento de clientes no passivo. Claro, tem o valor que entra no caixa, ou melhor, no banco da empresa, e a sua contrapartida é uma obrigação para com o cliente. Tudo bem? Então, aumento do ativo de 20 mil reais e o aumento do passivo mais PL de 20 mil reais. E o último, apure o imposto de renda, se houver. Nesse caso, se você fizer uma análise das contas de resultado, essas contas de resultado, você vai perceber que não há lucro. A receita de venda foi de 26. O CMV foi de 18. Você tem um lucro bruto de 8 mil reais. E a despesa de salário é de 15 mil reais. Já supera o lucro bruto da empresa. Depois você tem a despesa de energia e a despesa com publicidade e propaganda, gerando aí um prejuízo do exercício de 9.200. Então, respondendo a segunda questão do exercício, os sócios estão discutindo distribuir dividendos. Ora, seria muito arriscado propor a distribuição de dividendos sabendo que a empresa apurou um prejuízo. Então, você como consultor poderia recomendar que no momento os sócios não retirassem, não recebessem esses dividendos, ou seja, que a empresa continuasse operando a procura ou a busca de lucro, de um bom desempenho. Então, não seria o momento de fazer a distribuição de dividendos. Tá bom, pessoal? Eu vou encerrando por aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo, mas qualquer dúvida, eu estou à disposição. Muito obrigado pela atenção dos senhores. Um abraço.